Olá, povo de Deus, vamos pôr de pé, vamos dar aquela linda salva de palmas ao Senhor Jesus, que é o único de receber a honra, a glória e o poder para todos sempre, amém? Estamos mais uma vez aqui diretamente do altar. Nós estamos aqui na Avenida dos Remédios 1326, hoje é o dia da Santa Ceia, o maior dia da igreja, e também, aí fora se celebra o Dia das Mães. Mas nós estamos sempre aprendendo aqui na Palavra de Deus que as datas, não são importantes, os eventos sim, Então o Dia das Mães tem que ser todos os dias, não é de dia nenhum. Então sejam felicitadas todas as mamães em nome do Senhor Jesus. As pessoas que vieram presencialmente, nós entregamos essa roça aqui. A rosa não é mística, não é mágica, não, é só uma lembrancinha para as mamães que estiverem assistindo, aquelas mulheres casadas que desejam ser mãe. Lá no fim do curso, nós vamos fazer aquela oração mesmo, para que sejam aumentados os filhos da graça de Deus. As mulheres, os casais casados, que estão tendo alguma dificuldade para ter filho, ou primeiro um outro que estão querendo ter e não estão conseguindo, amém? Já se sintam felicitados mesmo em nome do Senhor Jesus. Nossos amigos do Facebook, sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Você que receber esse link, já compartilha ele, joga lá no seu status do WhatsApp, coloca lá nos seus grupos da família, coloca lá nos seus grupos do Facebook, alguém que talvez você ache, mas a pessoa não gosta muito disso, mas às vezes ela vai clicar, vai gostar e vai aprender alguma coisa. Se ela aprender alguma coisa, já valeu tudo, irmãos. O Senhor Jesus diz lá em João capítulo 6, todo aquele que o Pai der virá a Ele, e o que vier a Ele de maneira nenhuma será lançado fora. É uma maneira de evangelizar, irmão. Cumprir o nosso ID mesmo. Um planta, outro rega, e Deus vai dar o crescimento em nome do Senhor Jesus. Não se acanhe com isso. Pregar o evangelho não é só preparar uma mensagem aqui, que pela misericórdia nós preparamos a mensagem, mas sabendo que pode ser meu último culto, pode ser o último culto daquela pessoa que está assistindo. Então, verdadeiramente é muita responsabilidade. Mas pregar o evangelho também, quando você compartilha um culto como esse, alguém pode assistir, algo pode mudar naquela vida, porque Deus, Ele é maior, irmãos. Basta uma só palavra para alguém ser salvo. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus. Vamos buscar a Deus? Feche seus olhos, abre o teu coração, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus e amado Pai, em nome do Senhor Jesus, venha nos envolver diante da tua presença. Oh Senhor Jesus, nós estamos aqui na tua casa, são seus filhos e seus filhos, diante de ti, buscando, meu Pai, o teu Santo Espírito, Pai, celebrando o maior dia da igreja, que é a Santa Ceia, que é a memória do Senhor Jesus, pois um dia Ele morreu sim por nós, mas Ele não ficou morto, Ele ressuscitou e vive para sempre. Por isso que não é dia de tristeza, mas é dia de alegria, Pai. Ô Senhor Jesus, aí fora também se celebra o Dia das Mães. Nós felicitamos todas as mamães, que o Senhor as abençoe, onde quer que elas estejam, em nome do Senhor Jesus. Aquelas que conseguiram cumprir plenamente essa virtude de ser mãe, que deram à luz seus filhos, depois criaram, educaram, viram os crescer. Outras que talvez, por alguma coisa que aconteceu, não conseguiram nem criar seus filhos. Algo aconteceu, não tinha estrutura, não tinha conhecimento, sabedoria, abandonaram
arrependimento é divino, mas o perdão também é divino. Quando nós recebemos o Senhor Jesus de verdade, nós nos arrependemos e perdoamos. Nós perdoamos não por nós mesmos, mas porque Jesus Cristo verdadeiramente, Ele morreu por nós lá no Calvário. E aquela pessoa que for alcançada, visitada, não vai perder o tempo da visitação. Isso. Abre o seu coração nessa hora que Jesus Cristo, Ele te visita. Isso. Precisamos sumir até que Ele apareça. Que não haja mais nada da nossa própria natureza, da nossa carne em nós. Vencer a carne, vencer o natural. Quando você aceita Jesus de verdade, você produz o fruto do Espírito Santo. O Espírito Santo é natural na sua vida. Vai ser consequência mesmo daquilo que você está vivendo. Não é fruto da casa, é fruto da comunhão com Deus. Levanta as suas mãos e pede mais de ti, mais de ti, Senhor Jesus, eu quero muito, muito, muito mais de ti. Servo de todos os meus irmãos, servo de todos os meus irmãos, todos, naturais e espirituais. Pede mais, de todo o seu coração, de ti, Senhor Jesus. João pediu isso, que Ele cresça, que eu diminua, menos
das trevas, para sermos o sal do mundo. Oh Senhor Jesus, vem com teu poder e a tua unção, envolva-nos na tua presença, no teu amor, na tua misericórdia. Ó sábio, santo, justo e verdadeiro Deus, oh Senhor Jesus, vem com teu poder e a tua unção, vai passando com teu fogo, o fogo do teu Santo Espírito, Pai. Nós cremos que enquanto nos reunimos em teu santo nome, o Senhor se faz presente. O que aquilo que nós ligarmos aqui na terra em concordância será ligado lá no céu, aquilo que nós desligarmos será desligado lá no céu, e no mundo espiritual não há distância. O Senhor alcança nossos queridos familiares, não importa quão longe eles estejam, eles serão alcançados, eles serão visitados e não perderão o tempo da visitação. Dá glória a Deus, igreja, dá glória a Deus. Vai crendo e dizendo aleluia, 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 aleluia. Isso, manifesta o dom que Deus tem te dado, seja renovado nessa hora, Ele te vivifica nessa hora. Pede para Ele que você diminui, sua carne vira churrasquinho nas mãos do Senhor, não aparece mais nada de ti, e só vai aparecer Ele na tua vida, até transbordar em espírito e verdade. Os olhos do Senhor estão a procurar os céus da terra, os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, pois Deus é espírito, e só aceita que aquele que o adore em espírito e verdade. Eu estou na lama, cheira me canta, do riama, rambalama, xere me canta, na maná, ou dele me canta, do riama, lalama, xere me anda. Abre bem a tua boca que eu te cheirei, abre bem a tua boca que eu te cheirei. Isso, deixa Deus responder na alegria do coração. Não é com tristeza, não é com desânimo, não é com dúvida, não é com guerra, não é com nenhum tipo de confusão, mas é na alegria do coração que Deus responde. É no fruto do Espírito Santo no teu coração. Produza nessa hora, vai pedindo. Se nós, sendo maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, muito mais o nosso Pai Celestial dá o Espírito Santo àquele que eu pedir. Mas tem que pedir de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito, com toda a tua mente, com toda a tua força, com tudo que és. Aleluia, aleluia. Com a tua mão levantada, repita comigo: meu Deus, olha para mim, meu corpo, minha alma, meu espírito, minha mente, meu coração e tudo que é em mim necessita mais de ti, mais da tua ajuda, mais da manifestação do teu grande poder para me curar e libertar, para me livrar de todos os males, para manter firme, cumprindo todos os seus mandamentos, para a tua glória. Amém, amém e graças a Deus. Amém. Para o Senhor Jesus uma linda salva de palmas. A glória do Senhor está chegando aqui, meu irmão. Ligando. Tchau, tchau, tchau. Chama a bênção para você, em nome de Jesus. Assim, a glória do Senhor está caindo aqui. A glória do Senhor está caindo aqui. Abençoa, irmão. Outro lado. Está caindo lá. E aonde esta glória chega, pode ter certeza, Deus vai operar. Abençoa você. A glória do Senhor está caindo aqui. O irmão do lado. Do outro lado. E onde essa glória chega? E aonde essa glória chega, pode ter certeza, Deus vai operar. E aonde essa glória chega, milagres vão acontecer, como foi em Pentecoste. Hoje nessa igreja o fogo vai descer. Se prepare, meu irmão, se prepare, meu irmão, para a sua bênção receber, hein? Sua bênção receber. Se você não é batizado, se você não é batizado com o Espírito Santo, até hoje pode ser, mas a glória do Senhor está caindo aqui, está caindo ali, está caindo lá. E aonde essa glória chega, pode ter certeza, Deus vai operar. Chama para você. A glória do Senhor está caída aqui. Abençoa do lado, do outro, do caindo lá. E aonde esta glória chega, pode ter certeza, Deus vai operar. É só bênção, é só vitória. Deus, Ele prepara os nossos corações. Ele só responde na alegria do coração, hein? Tira toda dúvida, toda tristeza. Isso, a vitória vem para a sua vida em nome de Jesus, amém? E aonde essa glória chega, milagres vão acontecer.
prepare, meu irmão. Se prepare, meu irmão, para sua bênção receber. Se você não é parte, é hoje, hein? O Espírito Santo hoje pode ser, mas a glória do Senhor está caindo aqui, está caindo ali, está caindo lá. E aonde essa glória chega, Deus vai operar. Chega para você, a glória do Senhor está caindo aqui, está caindo ali, está caindo lá. E aonde essa glória chega, pode ter certeza, Deus vai operar. Mas a glória do Senhor está caindo aqui, está caindo ali, está caindo lá. E aonde essa glória chega, pode ter certeza, Deus vai operar. A glória do Senhor está caindo aqui, está caindo ali, está caindo lá. E aonde essa glória chega, pode ter certeza, Deus vai operar. Feche o seu punho assim e vamos dar uma rajada de glória. Oh, glória a Deus! Por Senhor Jesus, uma linda salva de palmas, amém? Aleluia, amém? É isso mesmo. A glória do Senhor está caindo por todos os lados. Lá em Isaías capítulo 6, ele teve uma visão do céu. E os anjos entraram e saíram da presença de Deus, dizendo que santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. A terra está cheia da glória de Deus. Só não enxerga que a terra está cheia da glória de Deus quem não tem a visão do céu. Quem ainda não recebeu Jesus de verdade, que ainda não entendeu mesmo que no mundo tereis aflição, mas sobre todas essas coisas nós somos mais do que vencedores, porque aí fora tem muita conversa fiada. Como a educação e informação está na mão do maligno, tem gente que só vê desgraça. Só vê desgraça e acaba se perdendo. E aonde que parece que é alguma coisa mais ou menos, eles contaminam, por exemplo, no amor. Aí fora pensam, dizem que Deus ele aprova todo tipo de amor. Amor, qualquer tipo de amor. É homem com homem, mulher com mulher, todas essas bobeiras, com bicho, com cavalo, Deus me livre. Tudo que fere a palavra de Deus. Nem sabe o que é amor, nem sabe o que é amar. Amar é ter os mandamentos e praticar. João 14, 21. Jesus deixa bem claro. Aquele que tem os meus mandamentos e pratica é este que me ama. O que me ama será amado do Pai. O amor do Pai também depende de você praticar o mandamento. Jesus o amará e se manifestará a ele. Por isso nós estamos aprendendo os mandamentos. Hoje é dia das mães. Nós vamos ver um mandamento que tem muita relação com o dia das mães. Pega a sua Bíblia, abre lá em Êxodo capítulo 20, versículo 12. Hoje também nós temos a Santa Ceia. Você que está assistindo aí, nós preparamos um pão sem fermento para o pessoal participar em nome do Senhor Jesus. O pão sem fermento é o pão bíblico, lá do Pessá, que Deus ele deu a ordem para eles saírem do Egito. E ali eles fazeram um pão sem fermento, matar o cordeiro de até 1 ano de idade, e com aquele sangue do cordeiro passar nos umbrais e nas portas, para que quando o anjo da morte passasse pelo Egito, passasse por cima da casa do povo de Deus, amém? Páscoa é passar por cima. Nós celebramos mesmo a Páscoa, mesmo em cada culto nós temos o pão que é a palavra, e o sangue do cordeiro representa mesmo o arrependimento e o perdão dos pecados, porque nós nos arrependemos e perdoamos para sermos perdoados em nome do Senhor Jesus. E no segundo domingo do mês, então sempre vai cair na Santa Ceia, vai cair no dia dos pais, no dia das mães, porque o dia das mães é o segundo domingo de maio, e o dia dos pais é o segundo domingo de agosto. Então sempre vai cair, sempre que nós celebramos. Se outra igreja faz outro dia, não tem problema nenhum. Jesus ele deixa brincar que nós temos que celebrar a ceia até que ele volte, porque aquele que não come do pão e não bebe do cálice, não tem parte com ele. Ô pastor, eu não tenho um pão como esse, pode ser qualquer pão. Eu não tenho pão nenhum, pega um pedaço de bolacha. Eu não tenho suco da uva, pega um copo d'água mesmo na sua casa, na atitude de fé, irmãos, porque são atitudes de fé, irmãos. Os elementos, ali, a precisão dos elementos não são importantes. As datas não são importantes. Se fosse importante, Deus deixava bem claro que dia que era na Bíblia. A religião que tem ali não é um calendário.
Aí a pessoa faz um retiro, come um peixe num dia, come um chocolate no outro dia, o resto do dia pode fazer qualquer coisa. Vai orar a Deus das 18 horas de uma sexta-feira até 18 horas do sábado, mas das 18h01 já começa a beber, usar droga, falar mal dos outros, está amarrado em nome do Senhor Jesus. Olha o que diz aqui, nós já vimos os demais mandamentos, olha o que diz o versículo 12. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Amém? Para o Senhor Jesus uma linda salva de palmas. Amém? Nós estamos estudando os mandamentos que verdadeiramente Jesus, ele resumiu todos esses mandamentos em 2. Os 4 primeiros mandamentos são referentes a Deus. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, sobre todo o seu coração, com todo o seu alma, com todo o seu espírito, com todas as suas forças, com todo o seu poder, com tudo que você é. E o segundo semelhante a esse, é amar ao próximo como a ti mesmo. Então aqui, o 5º mandamento é referente a pessoas. Os 4 primeiros são referentes a Deus, que é não terás outro Deus diante de ti, não terás imagem de escultura, né? Não colocar nada no lugar de Deus, não falar o nome do Senhor em vão e guardar o sábado para o santificar. Ô pastor, mas hoje é domingo, mas nós aprendemos, no dia que nós estudamos o sabá, que o descanso do Senhor foi lá a partir do 6º dia que ele terminou a criação. Deus entrou no descanso dele. Então o 7º dia de Deus continua até hoje. Não passou, não está no 8º dia de Deus, está no 7º dia. O Shabá de Deus está aí. O Senhor Jesus Cristo, ele veio, ressuscitou e ele ascendeu ao céu. E ele derramou o Espírito Santo sobre nós para nós fazermos a obra em nome dele. Então o Cristo também está no descanso, está no Shabá. Aí nós também trouxemos aquele outro entendimento. Jesus, ele ressuscitou num domingo, né? Então, se for para guardar, que domingo é o dia do Senhor, está até na Bíblia, até expliquei lá no Apocalipse, tem lá, está até escrito lá, o dia do Senhor, que o povo de Deus começou a se reunir no dia do Senhor, que o domingo significa dia do Senhor, está até na Bíblia. Então começar a se unir no dia do Senhor. E outra coisa, naquela batalha que o Josué teve em Ajalon, ele pediu para o sol parar em Ajalon e a lua o sol parar em Gibeão e a lua no vale de Ajalon. Mas todo o universo parou. Todo o universo parou. O tempo parou para o ser humano, mas não parou para Deus. Para Deus não parou, para o ser humano parou, para Deus não. Então a segunda passou a ser a terça, a quarta, a quarta, a quinta, a sexta o sábado, o domingo. Nos entendimentos que nós temos. Mas na dúvida, guarda todo dia, irmão. Porque tem muitos sabatistas, né? Que ele guarda das 18 horas da sexta-feira. Se você conhecer alguém que é judeu, praticante, adventista, sabatista, eles guardam das 18 horas da sexta-feira até as 18 horas do sábado, que é o Shabá. Só que de 18h01 viram os demônios, já vão beber, fumar, usar droga, conversar, começa fiado, fazer o mal para os outros, oprimir, brigar com todo mundo. Está amarrado no nome do Senhor Jesus. Quer dizer que depois disso não tem mais guardado o dia do Senhor? Irmãos, nós que somos de Deus, os olhos do Senhor estão a procurar os fiéis da terra para que estejam com eles, aqueles verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e verdade todos os dias da vida, todo momento, de 7/24, irmão. Não tem dessa, um horário, não. O diabo, ele vem para roubar, para matar e para destruir. Ele consegue tirar você da presença de Deus 1 segundo, irmão. Não pensa que está fora disso, daquilo lá. O calendário religioso é maligno. A pessoa separa um dia lá achando que vai estar fazendo o que é a vontade de Deus. Daqui a pouco o mesmo inimigo já tomou conta, irmão. Não caia nessa. Então aqui esse mandamento é referente a pessoas como os demais. O próximo é não matar, que nós já estudamos, que a gente deu uma invertida. Depois não adulterarás. Depois vem o não furtarás e não darás falso testemunho e não cobiçar nada que é de ninguém, irmãos. São referentes a pessoas. Então você vai amar o próximo como a ti mesmo. Esses 2 grandes mandamentos dependem de toda a lei. Porque quando você ama o próximo como a ti mesmo, você se coloca no lugar do próximo. Você sente a dor do próximo.
Você verdadeiramente, se o sofrimento de um perdido não está te incomodando, alguém que está mal mesmo, te fez o mal, mas está mal, irmão. Está no álcool, está na droga, está perdido mesmo, está oprimido. Você está pior do que ele. A doença dele está pior que a sua. E você nem percebeu. E não pense que o diabo vai te tirar da igreja, não. Ele mantém aquela pessoa na igreja pensando que sou melhor que aquele fulano, ela vive no álcool, na droga, no tabaco. Não, mas tem que nos incomodar. Tem que sentir a dor daquele que verdadeiramente não quer saber de Jesus. Não tem força. Talvez você conheça até a estrutura, a natureza, a criação, a educação, talvez até a mesma cultura. Tem gente que vem de outra cultura, irmão. Você pensa que é fácil pregar para um índio? Um rapaz colocou na cabeça dele que ele ia entrar numa ilha, não sei que lugar do mundo, não sei se alguém viu. Ele colocou na cabeça dele, não, Deus que me mandou evangelizar aqueles índios que estão ali. Ele foi uma primeira vez e saiu fugido, e é até proibido entrar naquele lugar. Ele está ferindo uma lei dos homens para tentar evangelizar, irmão, sem aprender a língua daqueles índios, daqueles nativos. Na segunda vez que ele foi lá, sabe o que aconteceu? Ele foi morto. E aí? Pastor, mas ele estava fazendo a obra de Deus. Mas quem falou que ele está fazendo a obra de Deus? Como que eu vou levar o nome do Senhor Jesus para uma pessoa sem eu me esforçar para aprender a língua daquela pessoa? Não, ele que tem que me entender. Não existe isso, irmão. O diabo até nisso ele engana. Ele engana com o que não é com ele, com o outro ele engana, não, se fosse eu faria melhor. Ou a pessoa faz da própria maneira. Sem Jesus, nada podereis fazermos. Então, nós temos vendo aqui que o primeiro mandamento com promessa: honra teu pai e a tua mãe, que serão aumentados os dias na terra que o teu Deus te dá. A terra da bênção, a terra da salvação. Na salvação tem tudo que nós precisamos. Alguém com muito esforço talvez consiga ter uma prosperidade, mas na salvação tem prosperidade que enriquece e não acrescenta dores. Alguém pode conseguir mesmo que um bom médico e dê um bom diagnóstico, que faça um bom tratamento e a pessoa fique curada. Mas os curados, a maioria deles não estão salvos. Na salvação tem a cura divina, em que o tratamento não vai fazer a pessoa perder nenhum fio de cabelo. Nenhum. Não vai fazer a pessoa perder paladar. Não vai. Pelas feridas de Cristo nós já fomos sarados e curados. Exatamente. É a família, luta pela família. Quem crê no Senhor Jesus será salvo primeiro tu e depois toda a sua casa. Olha quantas promessas. Todas as promessas quanto há no Senhor, nele está o sim e por ele o amém, irmãos. Todas elas. Tudo que diz direito à vida e piedade Deus já nos deu, irmão. Então aqui é o primeiro mandamento diretamente dos 10 mandamentos que tem promessa. Mas mesmo tendo promessa, os mandamentos têm alertas também, irmão. Tem alertas e ameaças. Aqui mesmo do lado, vai no capítulo 21. Versículo 15. Êxodo 21, 15. Amém? O que ferir a seu pai ou sua mãe, certamente morrerás. Aí nós estamos aprendendo aqui, pastor, mas o senhor está falando aí, né? Hoje é dia das mães, você está falando de pai, não existe mãe sem pai. Pastor, mas foi inseminação artificial, precisou do sêmen de um homem, irmão. Não tem como fazer. Mesmo que a pessoa nunca saiba, foi uma coisa lá que alguém conseguiu lá, né, anonimamente, mas que tem um pai, tem. Tem um pai, tem. E os dois tiveram que ser uma só carne para gerar uma criança. Mesmo que foi uma noite só, um dia só, uma relação só. Lá a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, e a segunda fala sobre isso. O que se ajunta com o Senhor é um só Espírito. A carta aos Hebreus fala que o leito que seja venerado entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Quer dizer, no matrimônio o leito não tem pecado.
Então os dois cheios do Espírito Santo, aquela conjunção, ela é divina. Mas fora, irmãos, é prostituição. Mas e se vier uma criança? Se vier uma criança, mesmo se for um crime, irmão, um abuso. Por isso que, da mesma maneira que Jesus Cristo, ele não leva em conta o tempo da ignorância, nós temos que crescer na graça para não levar em conta o tempo da ignorância. Não levar, irmão. Os dois se tornam uma só carne, irmão. Quem casa não tem sogra e sogro, é mãe e pai, irmão. Ou nós temos o mesmo tratamento, ou nós estamos fora da graça. Estamos fora, completamente fora da graça de Deus. E aquilo que nós estamos fazendo aí fora, a oração, o louvor, a reza, é só barulho no mundo espiritual. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, irmão. Sem o Espírito Santo, todo louvor, tudo que você faz, é só barulho, irmão. É só ruído, irmão. O Satanás ri da sua cara e Deus não te ouve. Deus não ouve a pecador. Há uma divisão entre o pecador e Deus, irmão. Não é brincadeira, não. É o primeiro mandamento com promessa, mas vem com ameaças também. Olha o versículo 17. E quem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, certamente morrerá. Aqui nós estamos falando da morte eterna, o dano da segunda morte, irmãos. Temos que ficar alertas com isso. Não é brincadeira os mandamentos de Deus. Todos os mandamentos vêm com promessas e todos os mandamentos vêm com alertas e ameaças. Mas tem gente que não quer saber, achando que por não saber da palavra de Deus vão estar inocentes. Ao contrário, o que nos inocenta é conhecer a palavra de Deus, amém? E aí no sangue do Senhor Jesus nós somos lavados, inocentados no sangue de Jesus. É isso que o sangue de Jesus Cristo ele faz nas nossas vidas. Não podemos ficar perdidos por aí pensando que é qualquer coisa. É promessa, mas também é ameaça. Vai no vizinho da direita, Levíticos. Em Levíticos, capítulo 19. Versículo 1 diz assim: E falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a toda a congregação dos filhos de Israel, e diz-lhes: Santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Amém, irmãos? Sede santo, porque o Senhor é santo. Ser santo, irmão, não é morrer só, né? Esse rapaz ali, talvez no pensamento dele, assim, eles estão matando todo mundo que vai lá, vou morrer e vou ser santo. Não é isso. Ser santo é separado do mundo, é sair do Egito. É você abrir mão das obras da carne, daquilo que te dá prazer, aquilo que te dá alegria, aquilo que te dá lucro, mas fere a palavra de Deus. O que você tem renunciado por amor da palavra de Deus? No momento nós estamos todos renunciando. Nós estamos aqui na casa de Deus, estamos renunciando. Poderíamos estar em casa lá descansando, mas estamos aqui na casa de Deus. Já está uma renúncia. Começa por aí, irmãos. Começa por aí. Essa renúncia por amor de Deus. É isso mesmo. E essa renúncia vai fazendo com que nós aprendamos a estar separados da contaminação do mundo. Que o diabo, como ele se infiltrou, inclusive mesmo nas instituições até religiosas e até evangélicas. Não se engane, não. As más conversações corrompem os bons costumes. Não estou falando mal de igreja nenhuma aqui, nem de religião. Está amarrado. Estou falando da palavra de Deus. Mas um ser humano, o máximo de brecha que o Satanás ele consegue, mas se a pessoa der ali uma brecha o tamanho de um furo de agulha, irmão, um pensamentinho que ele saiu fora da presença de Deus, entra um demônio. Ontem entra um demônio e entra uma legião. É igual lá na sua casa, você tem lá um azulejo, tem um furinho no azulejo, aí tem aquele trilho de formiga, né?
Ali passa uma formiga por vez praticamente, tão pequeno que é aquele furo. Mas se eu tirar aquele azulejo dali, vai ter uma formiga só? Vai ter um formigueiro. Onde passa uma formiga, passa um formigueiro. Onde passa um boi, passa uma boiada. Cuidado, hein? Onde entra um mau pensamento, entra um demônio. E onde entra um demônio, entra legiões. E legião desgraça a vida de uma pessoa. Mas existe coisa pior do que a legião, que são os principados e as potestades. O que é um principado e potestade? A pessoa está tão no maligno, pessoas poderosíssimas que existem nesse mundo, que verdadeiramente eles conseguem influenciar aí a sociedade. São formadores de opinião, pessoas que ficam riquíssimos, são poderosos, donos de redes de TV, redes de rádio, donos de mídia social, formadores de opinião, de todo quanto é maligno mesmo, que eles fazem um pacto deliberado com o inimigo. Aí não é legião, é um principado, uma potestade. E eles mesmo fundamentam mesmo religiões, isso, aquilo ali, informação, e a pessoa vai indo que nem um gado, por um matadouro, irmão, achando que está tudo certo, que é isso, aquilo ali, fica com coisa humana, irmão. A coisa humana não serve para nós, irmão. Não tem maneira, sem santidade ou santificação, ninguém verá Deus. Ninguém vai entrar no céu, não vai, irmão. O Senhor Jesus é o caminho, a verdade ninguém vai ao Pai, ninguém vai ao céu fora de Jesus, que é a palavra de Deus. Não tem jeitinho. Aí fora fala não, que todos os caminhos levam a Deus, que Deus aprova todo tipo de amor. Não, amor é amar, é ter o mandamento e praticar, irmão. É o que nós estamos aprendendo um por um, irmãos. Aprender mesmo, que infelizmente tem pai que foi mal criado, mal educado, que abusou em vez de cuidar, que abandonou. Mas hoje você veio para Cristo, é perdoando que você é perdoado. Se você não perdoar, você não for perdoado. E pode ser que aquela pessoa te fez um mal muito grande, mas Deus, Ele tem misericórdia tanto do oprimido como do opressor. E Ele é mau? Não, Ele é amor, mas é justiça. Ele deixou a palavra. Hoje nós estamos celebrando a memória do Senhor, que foi lá no Calvário. Mas lá no Calvário tinha uma cruz só. Quando Jesus foi crucificado, haviam 3 cruzes. 3 cruzes. E ali é testemunho para nós, mano. Um zombou, tu é o Cristo mesmo, desce da cruz e salva nós também. O outro pediu misericórdia. Como fala assim com o Senhor, que nem merecia ter a mesma condenação que nós. Senhor, lembra-te de mim quando chegar no teu reino. Ele só pediu isso. A Bíblia diz, tem uma tradução que fala que eles eram homicidas. Sabe o que é homicida? Ele matou alguém, ele matou o filho de alguém, a mãe de alguém, o pai de alguém, matou alguém. Que a sociedade não ia tolerar. Mas Jesus falou o que para ele? Ainda hoje estará comigo no paraíso. Olha a misericórdia de Jesus. Olha como que ele é misericordioso. Porque se talvez aquele rapaz descesse da cruz, ele não desceu na cruz para ir para a igreja, para se batizar e para fazer a obra de Deus, se encher do Espírito Santo para fazer a obra de Deus. Deus conhece a estrutura. Continua firme lutando pelos seus. Talvez algum dos seus você nunca vai ver entrando dentro de uma igreja. A melhor coisa, né, para nós que somos crentes é isso, né? Ver aquele querido, opa, daqui a pouco está aceitando Jesus, está fazendo a obra de Deus, daqui a pouco está até mais do que nós, né? Oh, aleluia! Mas alguns não têm essa estrutura, não tem essa educação, mas nem que for no último dia, no último suspiro, Deus vai dar a oportunidade deles se converterem. Mas começa por nós. Quem crê no Senhor Jesus será salvo tu e tua casa. Mas acontece que aqueles que colocaram a mão no arado estão olhando para trás. E não são dignos do Rei dos Céus, irmão. Se nós que colocamos a mão no arado, de vez em quando olhamos para trás e queremos desistir e jogar tudo para cima, imagina aqueles que nem sabem o que é arado, não sabem o que é obra de Deus. Acho que é só mais uma religião, e para alguns é mesmo. A pessoa só sai de uma religião A da religião B. Sai de uma religião onde o batismo era por aspersão, a aguinha na cabeça, foi para um lugar que o batismo era até por imersão, né, que é o batismo bíblico,
de arrependimento, quando a pessoa já entende o que a pessoa está fazendo, está deixando aquela vida de pecado, já está querendo viver em novidade de vida, mas sai da água como fosse só um banho, continua fazendo a mesma coisa, irmão. Tem que crescer de fé em fé, de glória em glória, sede santo, porque o Senhor é santo. Continuando aqui, versículo 3: cada um respeitará a sua mãe e a seu pai, e guardará os meus sábados. Eu sou o Senhor vosso Deus. Expliquei sobre o sábado, é guardar todo dia. Não tem tolerância para pecado na Bíblia. Não tem. Como a medicina hoje deixa bem claro, no passado enganava-se, né? Ah, não, a pessoa pode tomar um cálice, uma bebida alcoólica aí, que me faz bem para a saúde. Hoje até a medicina fala que não tem tolerância. Não tem consumo moderado, não tem consumo seguro para bebida. Pessoa que está bebendo, ela está destruindo o templo do Espírito Santo. Não se engane. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Aquele que concorrer para destruir o templo do Espírito Santo, eu destruirei no último dia, diz o Senhor. Quem bebe, fuma, usa droga aí, filho, tá dessa maneira. Aquela satisfação, aquela euforia, aquele prazer momentâneo que realmente as drogas dão, irmão, mas a pessoa vai dar conta, porque está destruindo o templo. É engano, é engodo do Satanás. Aquele que não respeita pai e mãe vai ser destruído. Olha aí, continuando em nome do Senhor Jesus. E cada um respeitará seu pai e sua mãe, e guardará os meus sábados. Eu sou o Senhor, o vosso Deus. Olha aqui, mais uma promessa. Temos que respeitar. Como este mandamento, como todos os demais mandamentos. Olha o que diz o capítulo 26. Aí mesmo em Levíticos, capítulo 26. O versículo 1 diz assim: não fareis para vós ídolos, nem levantareis imagem de escultura, nem estátua, nem poreis figura de pedra na vossa terra, para inclinar-vos a elas, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Guardareis os meus sábados e reverenciarei o meu santuário, eu sou o Senhor. Aqui então Deus aqui está dando de novo os mandamentos. Só que nós vamos ver que não é só o mandamento de honrar pai e mãe, que é o mandamento que é com promessa. Todos os demais mandamentos são com promessa. Quando nós estamos, Deus está falando aqui para nós reverenciarmos o santuário, é o nosso corpo. Nosso corpo é a verdadeira igreja de Deus. É o verdadeiro templo do Espírito Santo. Nós, no templo do Espírito Santo, na casa de Deus, nós aprendemos a ser casa de Deus. Nós estamos aprendendo lá nas quartas-feiras sobre o esconderijo do Altíssimo. Nós temos que ser o esconderijo do Altíssimo. Aquele povo que se une ao Senhor é um único Espírito. Então é esse mesmo que cumpre os mandamentos, e cumprindo os mandamentos, as promessas de Deus também acompanham nossas vidas. Olha o versículo 3. E se andares nos meus estatutos e guardares os meus mandamentos e os praticares, então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua novidade, e a árvore do campo dará o seu fruto, e a debulha se chegará à vídima, se chegará à sementeira, e comereis o vosso pão, a fartar, e habitareis seguros na vossa terra. Também darei paz na terra, e dormireis seguros, e não haverá quem vos espante, e farei cessar os animais nocivos da terra, e pela vossa terra não passará espadas, e perseguirei os vossos inimigos, e cairão a espada diante de
vós. 5 de vós perseguirão 100, e 100 de vós perseguirão 10.000, e os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. E para vós olharei, e vos farei frutificar, e vos multiplicarei, e conforme o meu conceito convosco. Amém, moço? Olha quantas bênçãos, quantas promessas, para quem cumpre os mandamentos. O Senhor Jesus deixa bem claro, irmãos, é a comunhão. Quando o casal casado, ele não pula etapas, ele vai ali orar para namorar, depois vai começar um namoro santo, um noivado santo. Se não der certo, vai cada um pro seu lado, os dois continuam irmãos. Mas se pular etapas, é um que quer matar o outro, irmão. No namoro e noivado, às vezes nem moram junto, mas pular etapas. Se tiver intimidade, que aquilo faz com que verdadeiramente a pessoa esteja na mão do maligno. O maligno está no meio daquela relação íntima, fora de um casamento. E quando termina, a fila anda para um, para o outro não anda. Quantos crimes passionais aí fora? Mas quando o casal não pula etapas, aí ele se casa, aí vem a criança, vê o filho. Os filhos são herança da parte do Senhor, aí vão ensinar o caminho que essa criança deve andar, e até quando crescer não vai se desviar. Amém, moço? Claro que isso não garante nada. Mesmo a pessoa ensinando o caminho que deve andar, quando crescer às vezes desvia. Mas geralmente, se há concordância na criação e na educação dos filhos, vai haver essa concordância mesmo lá no céu. O céu se une à terra. Jesus ele deixa bem claro, onde tiverem 2 ou 3 reunidos em nome dele, ele está no meio. Aquilo que for ligado aqui na terra, será ligado lá no céu, em concordância, na mesma fé, mesmo amor, mesmo espírito, mesma palavra, mesmo propósito. É tudo que o diabo não quer. Tudo que ele não quer. Quando havia o mesmo propósito, na antiga aliança, era mais difícil. Porque somente o rei e o sacerdote tinham o Espírito Santo sobre eles. O rei e o sacerdote de Israel, o oficial, era 1 ou 2 por geração, irmão. Era luta. Mas quando esse rei e o sacerdote estavam em concordância, podia ser a batalha que fosse. Deus lutava por eles e vencia por eles. Era batalha física, irmão. Podia ser o exército 5, 10, 15, 1000 vezes maior, irmão. Eles venciam. Porque 1 põe 1000 para correr, 2 põe 10.000 para correr. Amém, irmãos? 5 põe toda a multidão dos malignos para correr. Um anjo só matou 185.000 soldados inimigos. Está lá no livro das crônicas, irmão. Um anjo só, mano. Alguém calcula que só anjos de Deus existem cerca de 6 bilhões. Ô pastor, por que eu tenho sido atingido? Porque talvez você esteja chutando um anjo. O anjo é o mensageiro de Deus. Quando você rejeita alguma mensagem da palavra de Deus, ou não busca conhecer o mandamento, ou não está praticando algum mandamento, você está chutando um anjo. Você está apagando aquela muralha de fogo que Deus coloca ao nosso derredor, irmão. E aí a serpente, o escorpião entra para te picar. Vai te destruir, irmão. Não des lugar para o diabo. O diabo é o vosso adversário que brama vosso derredor como leão, buscando a quem possa tragar, irmão. E a pessoa chuta o anjo que está te protegendo. Ele veio para roubar, matar e para destruir. Mas Jesus Cristo veio para dar uma vida, e vida com abundância. Todos os mandamentos são seguidos de promessa. Olha só, o casal que está ali em concordância, eles vão educar bem o filho. Mas tudo que o diabo não quer. Tudo, mano. Quando o casal vive em concordância, o demônio vai passar longe, é o pensar todo dia na sua casa, irmão. Não precisa ficar passando suco de uva na porta da casa, não, irmão. Que é atitude de fé. Não é obrigado a fazer isso. Com certeza é a concordância do casal que vai fazer com que o mal passe bem longe, o anjo da morte passe bem longe da sua casa. O demônio da droga, do álcool, da prostituição, da lascívia, da coisa errada, da cabeça virada, vai passar bem longe da sua casa, porque você anda com concordância. Mas muita parte da história do Antigo Testamento, nem reis eles tinham. Na verdade, o povo de Deus era levado até para cativeiro, e só ficava o profeta, cheio do Espírito Santo, buscando, lamentando, dando ameaças, falando mesmo de tudo que Deus iria fazer para aquele povo, porque eles não estavam se convertendo.
E era só derrota em cima de derrota, em cima de derrota. E olha que era o povo de Deus. Porque não havia concordância, só tinha um ligado. Quem aceitou Jesus de verdade, o Espírito Santo é natural, irmão. O Espírito Santo faz parte da sua vida. Você produz o fruto. Você ama até na hora que não era para amar. Você perdoa para ser perdoado. Você abençoa para ser abençoado. Você não pede a paz, não pede a alegria, não pede a bondade. Você faz bem a todas as pessoas. Você continua sendo benigno. Aquela pessoa que tem otimismo. Você verdadeiramente tem aquela esperança bondosa, aquela bondade esperançosa que crê mesmo que todos serão salvos. Que é isso que o Pai quer, irmão. O Pai quer que todos se salvem e conheçam a verdade. A mãe tem que concordar. A mãe é a igreja. A palavra de Deus, a doutrina da igreja tem que ser essa. Tem que ser essa. Para que não se percam. Mais promessas. Todas as promessas que há no Senhor, nele tem o sim, amém. Não é só na promessa de honrar pai e mãe, que serão aumentados os dias na terra que o Senhor teu Deus lhe dá. Olha o que diz aqui do lado. A bênção, várias bênçãos que nós vimos aqui no capítulo 26. Volta no capítulo 20. Aí mesmo, Levítico capítulo 20. Versículo 7. Amém? Portanto, santificai-vos e sedes santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo, e guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifica. De novo, Deus deixando bem claro, temos que cumprir todos os mandamentos. Honrar pai e mãe, irmãos. Para uns que foram bem criados, bem educados, papai e mamãe em casa, talvez seja fácil. Para outro que foi abandonado, que nem sabe quem é o pai, talvez foi o fruto de um adultério, né? Talvez foi o fruto de um abuso sexual, de um estupro. Pode ter acontecido, né? Mas mesmo assim, irmão, após a concepção já é vida. Por isso nós somos terminantemente contra o aborto, irmãos. Somos pró-vida. Tem gente aí politizando agora, vai aparecer, irmão. Quem é anticristo, anti-igreja, irmão, é pró-aborto. Desde o teu ventre, desde o ventre da minha mãe, o pai já me conhecia. Está lá em Jeremias, está em Ezequiel. Deus deixa bem claro. E é todos nós. Desde que nós fôssemos formados, já conhecia. Então já há vida. A pessoa, mas meu corpo, minhas regras. Mas, quando está sendo gerada uma criança dentro do corpo de uma mulher, dentro daquele corpo tem um outro corpo. Outro corpo, está matando. Pessoas falam tanto por aí, estão querendo matar crianças. É o sacrifício, é Moloque, irmãos. Que tem desde o princípio. Que a pessoa ultrapassa, geralmente, a pessoa que não queria ter filho, mas não se cuidou e não deveria nem ter tido relação, porque só a relação já é uma prostituição. E aí quando vem a criança, quer matar, quer destruir. Isso é coisa do inimigo, do Satanás. Matar é coisa do inimigo. E tem gente que quer matar. Não matarás. É até o próximo mandamento, é o 6º, nós já estudamos. Exatamente. Pessoa vira a cabeça. Como que pode uma pessoa em sã consciência querer matar um outro ser humano? E um inocente que está sendo gerado dentro da própria pessoa, ou que foi mesmo concebido pela outra pessoa. Misericórdia. Misericórdia. Isso é coisa profana. Profana. Mas o inimigo, ele engana a sociedade dessa maneira, que cada criancinha dessa que é sacrificada na inocência, é sacrificada a ele.
E ali na hora está na mão do bicho, a pessoa nem sabe, mano. Ah, não, meu corpo é minhas regras. Que tem gente defendendo aborto aí, moço. Você olha para a pessoa, parece a sua avó, sabe? Parece uma pessoa de bem. Uma pessoa, se sua avó tivesse abortado seu pai, sua mãe, você não estava aqui. Pessoa, se sua mãe, seu pai tivesse te abortado, você também não estava aqui. Mas eles não pensam assim. Não pensam assim. Muita oração, irmãos. Continua aí em nome do Senhor Jesus. Versículo 9. Quando o homem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, certamente morrerá. Amaldiçoa a seu pai ou a sua mãe, o seu sangue é sobre ele. Põe a mão no cabelo e fala: ai, 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 ai. Exatamente. Ah, mas meu pai era um cavalo, um cachorro, um cabrito, um bode, sei lá. Não valia nada, importa. Não leva em conta o tempo da ignorância. Não sei quem sou. O diabo, ele destrói para imperar. De manhã eu citei um exemplo, talvez as pessoas também reconheçam esse exemplo. Não faz muito tempo, acho que foi no ano passado. Uma moça foi abusada na infância pelo pai. Ficaram 20 e poucos anos sem se ver. A moça veio lá não sei de onde, do norte, acho de Belém. E o rapaz estava aqui no interior de São Paulo, no asilo, o pai. Pediu para visitar o pai, não, eu te vejo sim, eu tô com saudade. A menina falando que estava com saudade. Aí na hora que estava visitando o pai, vamos entrar naquela trilha ali. A moça matou o pai. Olha como Satanás ele faz. Que uma pessoa olhe para sua filha e não veja que é a filha, veja só uma mulher ali. Engana, o Satanás ele engana assim, ele não vê de chifre de rabo não. É aquela pessoa que é casada, começa a olhar para outra pessoa e parece que aquela pessoa que não é o cônjuge dela não tem defeito, irmão. A pessoa olha que mão perfeita, olha que olho perfeito, olha que cabelo perfeito, irmão. E às vezes é o próprio Satanás, irmão. Não que a pessoa seja o Satanás, mas é o engano do inferno, irmãos. Na hora que a pessoa recobra a consciência, talvez ela enxergue que não tinha nada de beleza ali também. Mas é o inimigo enganando, irmãos. E aí daqui a pouco a moça passaram-se 20 anos, ela se vingou do pai. Olha que destruição. E talvez alguém ficou sabendo lá atrás, lá, nem lembrava, ou viu lá o senhorzinho lá, velhinho lá, parecia um senhorzinho, que nem um bonachão desse que a gente vê por aí. E foi um pedófilo lá no passado, irmão. Como o mundo jaz no maligno, irmão. Mas o mundo tem jeito sim. Deus amou o mundo de tal maneira que mandou seu único Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não é fácil não. O amor de Deus está disponível. Deus amou o mundo. Mas para amar de volta, tanto oprimido, essa moça que sofreu, ela tem que ter um mandamento e guardar. Ela deveria ter honrado o pai dela. Denunciado, pagado pena. Se a justiça falhasse, a justiça de Deus não ia falhar. Mas fazer justiça com próprias mãos não é justiça. Não é justiça. A pessoa não está crendo mesmo. É sem o Espírito Santo que isso acontece. Porque o Espírito Santo, a primeira coisa que ele nos convence é do pecado para nós não pecarmos. Se pecarmos, nós nos arrependemos e não pecarmos mais. Se a pessoa vive numa prática pecaminosa, ela não tem o Espírito Santo e nem conhecer a Deus. Está bem claro na palavra de Deus, 1 carta de João. O Espírito Santo nos convence da justiça, para que nós não queiramos fazer justiça com a própria mão e perdoemos para ser perdoado. Não é que a pessoa tem que viver lambendo a pessoa, ela não. Você libera o perdão. Se um dia ela te procurar para te pedir perdão, meu amigo, você já está perdoado. Porque se você, na hora que você libera o perdão, você esquece mesmo do que a mal que a pessoa te fez, mas a pessoa não se arrependeu ainda, aí você vai lá e fala, pessoal, eu te arrependi, é capaz de a pessoa ficar, essa pessoa está louca, ela não se arrependeu ainda, você está zombando. O Senhor Jesus ele deixa bem claro, se aquela pessoa se arrepender, você vai e perdoa. Mas o liberar o perdão tem que ser automático, senão você vai ficar carregando ódio, rancor, ressentimento.
Quando você participa de uma ceia, irmão, você está participando de uma ceia mentirosa, irmão. Uma ceia do inferno, não é do Senhor Jesus, irmão. Como alguém consegue participar da ceia do Senhor Jesus Cristo com ódio, com rancor, com ressentimento no coração, irmão? Ah, mas foi muito mal que me fizeram. Mas é perdoando que você é perdoado, irmãos. Não carregue o mal. Porque se você não honrar o teu pai, se você amaldiçoar o teu pai, por mais que ele te amaldiçoou, deveria ter cuidado e abusou, deveria ter criado e abandonou. Ame. Ame até na hora que não era para amar. Não vai ser fácil. Não vai, não é. É fruto do Espírito Santo. O arrependimento é fruto do Espírito Santo, senão você não se arrepende. Mas o Espírito Santo também te convence do juízo, porque ninguém vai escapar. Um dia toda a humanidade, desde Adão até a volta de Cristo, vai comparecer diante do grande tribunal, do trono branco. E o Senhor vai julgar os vivos e os mortos, não só pelo que fizeram, mas por aquilo que pensaram e sentiram. Não vai ter jeitinho. Ele vai colocar à direita aqueles que praticaram a palavra de Deus, lutaram para praticar a palavra de Deus, e aqueles que deixaram um tio, uma vírgula, um corte de T do lado de fora, irmão, vão para o fogo eterno. Mas fiz tanta coisa, Senhor, pelo Senhor, curei enfermos, expulsei demônios, preguei a tua palavra, nem vos conheço. Apartai-vos de mim para o fogo eterno, vós que praticai iniquidade. Iniquidade é desrespeito à palavra. Quanta palavra? A palavra inteira? Não, uma palavra que seja. Você não teve apego, não teve respeito para o mandamento de Deus, vai ser destruído. Vai ser destruído. Não podemos perder aquilo que o Senhor tem preparado para nós. O Senhor Jesus, Ele confirma tudo isso que nós estamos vendo aqui. Pega sua Bíblia, abre lá em Mateus capítulo 15. Mateus, primeiro livro do Novo Testamento. Nós estamos vendo aqui. Nos mandamentos do Senhor, há promessas, mas há alertas também e até ameaças. Versículo 1 diz assim: então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que transgride os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem pão? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: por que transgredi vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: honra teu pai e a tua mãe. E quem maldisser a teu pai e a tua mãe, que morra de morte. Aí Jesus deixa bem claro. Como que a pessoa vai morrer do quê? De morte, né? É igual quando o Isaías fala para o rei lá, né? Põe a tua casa em ordem, porque tu vai morrer e não vai viver. Mas como que a pessoa que morre não vive? Mas é o dano da segunda morte. Jesus está deixando bem claro aqui, quando fala que alguém não honrar o pai e a mãe, quando alguém amaldiçoar o pai e a mãe, quando alguém não respeitar o pai e a mãe, quando alguém não obedecer o pai e a mãe, se não for para fazer coisa errada, né? Se o pai for um cabeça virada e mandar você fazer coisa errada, você não vai fazer, né? Agora, se for para fazer coisa boa, honra. Não existe ex-pai. Porque quem não honrar o pai e a mãe, vai ter o dano da segunda morte. Morrer todo mundo vai, mas é o dano da segunda morte. Não vai ser fácil, dependendo da criação e educação, dependendo do sofrimento que houve ali do genitor, ou do que criou, mas Deus sabe tudo. Tem pessoas que acabou dando certo, que os genitores, o pai e a mãe, não tinham muita cabeça, acabaram mesmo dando para adoção, e foram com famílias boas serem criados. Amém ou amém?
Conheço casos assim. Eu conheço casos também, que os genitores não eram bons, e aqueles que criaram também não foram bons, irmão. Os pais adotivos também não foram bons. E aí? É duro, irmãos. Tem gente que passou uns apuros aí, por aí. Por isso nós temos que dar glória a Deus. Orar por aqueles que perecem. Porque quando a gente sabe de alguma coisa de alguém, talvez seja só a ponta do iceberg. É só a pontinha do iceberg, né? Não sei se você sabe, um iceberg, quando ele é visto, a ponta que está fora da água, tem 90% do iceberg para baixo ali, ó. Quando você descobre algo de mal de uma pessoa, um sofrimento de uma pessoa, algo que ele passou, ali é só a ponta do iceberg. Tem muita coisa, muita coisa ali. É luta, é luta. Os religiosos estão preocupados com datas, com limpeza de mão. Agora no Covid ainda, hein? Depois que veio o Covid. E antes a pessoa já ficava olhando se a pessoa entrou no banheiro e limpou a mão, né? Imagina agora com o Covid, né? A gente continua mantendo os álcools aqui na igreja, tem sabão ali na porta do banheiro. Normal. Mas tem religioso que só fica olhando. Não guarda o sábado, não guarda isso. Oxi, os outros dias. Ué, no outro dia pode fazer o que quiser? É o que Jesus está falando aqui. Você fica olhando se os meus discípulos não lavaram a mão e vocês que não guardam os mandamentos. E mais, versículo 5. Mas vós dizeis, qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor. E o que podereis aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem o pai e nem a sua mãe. Faz alguma coisinha lá no dia dos pais da mãe, mas o ano inteiro nem dá uma ligada para saber como que tá. Não procura saber. Cuidado. O inimigo engana. A pessoa ali verdadeiramente guarda uma mágoa no coração, ela nem percebe. A mágoa, o veneno que a pessoa come querendo que o outro sofra. Não, irmãos. Vence isso. Com Cristo nós conseguimos. Versículo 6. E assim invalidaste pela vossa tradição o mandamento de... Ai. Aquele que violar o menor mandamento vai perder a salvação eterna, irmão. Por isso nós estamos estudando os mandamentos. É amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo, é guardar o mandamento e os praticar, conhecer os mandamentos, para não ser enganado pelo maligno, irmãos. Não é fácil, não. Tem família que é muito fácil você amar o pai e a mãe. Tem outra que não vai ser, irmão. A pessoa já está ali, não. Quem perdoa é Deus. Eu não vou perdoar aquele fulano lá, não. É perdoando que você é perdoado. Se aquela pessoa se arrepender, ela vai para a glória. E você que sofreu, vai padecer o resto da eternidade do inferno. Sofreu, vai continuar sofrendo até o último dia da sua vida. E depois ainda, quando fechar o olho, pensava que vai descansar. Na hora que você abrir o olho, está no fogo eterno. Onde o bicho nunca morre e o fogo nunca apaga. Olha mais aqui. Hipócrita. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adora, ensinando doutrinas que são preceito dos homens, são coisa de homem, de ser humano. A pessoa fica com ali aquela doutrina de ser humano e não quer saber da palavra de Deus, irmão. A doutrina do ser humano é porta larga, tudo pode, irmão. Todos os caminhos levam a Deus. Não, Deus é amor. Não tem problema nenhum, não. O importante é a sua alegria. Deixa essa mulher, vai viver com outro. Aí vai fazer outra família, mas troca 6 por meia dúzia. Mas é a mesma coisa, irmão. Por isso que tem pessoas que casam a segunda, casam a terceira, casam a quarta, casam a quinta, sexta, sábado, domingo, casa todo dia, casa 15 vezes. E não é feliz no amor. E não vai ser. Está fazendo as mesmas coisas, coisa parecida, o resultado vai ser o mesmo ou pior. Tem gente que vai fazendo rodízio de padrasto e madrasta com criança pequena em casa. E aí vem a tragédia também. Temos que respeitar a Deus, irmão. Fica com a doutrina, com o ensinamento de homem.
Infelizmente, a educação e a criação está no maligno. Então, se a pessoa não estiver alerta, ela vai acabar se perdendo. Ela vai acabar. Por isso tem que ensinar o caminho que a criança deve andar, para que quando crescer não se desviar. Para que haja essa concordância ali do casal, para criar os filhos. Ah, mas o casal não está mais junto, separou, irmão. Separou, mas tem que ter o mesmo propósito, a educação do filho. Não existe ex-filho. Buscar em Deus. Orar pelos padraços e madraças por aí, viu? Que aí daqui a pouco a pessoa consegue alguém e uma hora a criança vai para lá. O filho vai para lá. E a gente está vendo toda hora a tragédia por aí, irmãos. O Satanás ele vem para roubar, matar e destruir. Jesus quis vir para dar uma vida e uma vida com abundância. É com abundância. Amém, irmãos? Vamos louvar a Deus, pôr de pé, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Vamos dar para o Senhor uma linda salva de palmas, amém? Oh, glórias. Deu uma falhada aqui. Deixa. Vamos deixar para depois, senta? Vamos voltar para a palavra. Acho que deu uma falha aqui na internet. Amém? Isso. Volta lá onde nós paramos. Mateus 15. O versículo 8, onde nós paramos. Amém? Este povo me honra com os lábios, mas o Senhor está longe, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E chamando assim a multidão, disse: ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isto é o que contamina o homem. O que isso significa? Que a boca fala que o coração está cheio. Não é aquilo que entra que contamina, né? São preocupados com a higiene, é bom ter higiene sim, que a gente tem que cuidar do templo do Espírito Santo, né? Mas às vezes a gente vai em algum lugar que a gente não sabe quem fez, como fez, né? A maioria dos restaurantes tem lá aquela placa, visite a cozinha. Mas quantos já visitaram a cozinha de restaurante aí? Todo restaurante que você vai, você visita a cozinha. Talvez se você visitar, você nem come, né? Dizem por aí, não? Ninguém vai. Então tem o hábito de consagrar aquilo que você come, porque Jesus Cristo ele diz que sinais seguirão a todos os que creem. Em nome dele expulsamos demônios, colocaremos a mão sobre os enfermos e curaremos. E se tocarmos alguma coisa mortífera, comer alguma coisa mortífera que esteja contaminada, não fará dano nenhum. Amém, irmãos? Isso que nós temos que estar atentos na palavra de Deus, não ficar com doutrina de homem, procurar saber se aquilo está na palavra de Deus. Pega a sua Bíblia, vão lá em Provérbios, Provérbios capítulo 3, as promessas de Deus. Provérbios é no meio da Bíblia. Depois de Salmos vem Provérbios. Capítulo número 3.
Amém? Olha o que diz o versículo 1. Filho meu, não te esqueça da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Muito, aquilo que nós estamos aprendendo. Guardar é praticar os mandamentos. Não é ficar lá guardar, não. Praticarmos. Lembre-se sempre disso. Temer é respeitar. Guardar é praticarmos. Filho meu, não importa o quão longe você foi, não importa quanto tempo que você está ouvindo a palavra de Deus, se é a primeira vez, se é a milésima vez, Deus ele já te trata por filho. Amém, irmãos? Mas alguém fora, que nem outro dia uma pessoa falou para o missionário, que foi no carnaval desse ano, porque também é filho de Deus. É o contrário. Pessoa que vai na coisa do mundo, mano, balada, funk, fluxo, essas coisas, mano, na verdade está... Nem se converteu, não é que está desviado, nem se converteu. Mano. É incompatível uma coisa com a outra. É incompatível, não vai. Mano. Mas a pessoa faz coisa errada e fala assim, eu fiz porque eu também sou filho de Deus, a carne é fraca. Mas quem te permitiu viver na carne? Gálatas capítulo 5. Andar em espírito para não cumprir os desejos da carne. Porque a carne briga contra o espírito contra a carne, para você não fazer o que o Senhor quer. Versículo 2. Porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Amém? Para o Senhor Jesus, uma linda salva de palmas. Exatamente, irmãos. Não é só honrar o pai e a mãe. Devemos sim honrar pai e mãe. Que um dia nós seremos. Quem não é, vai ser pai, vai ser mãe. Tem gente que fala que não tem mãe, que não tem pai, que não tem vô, que não tem vó. E se teve, foi mal criado. Mas não importa. É muita oração. Tem gente que realmente sofreu muito mesmo. Na mão de genitor e daquele que deveria ter criado, irmãos. Mas cumprindo as promessas, os mandamentos de Deus, que as promessas, como aqui... Diz, olha aqui, e aumentarão os seus dias, e te acrescentarão anos de vida e paz, que é exatamente aumentar os dias na terra que o Senhor nosso Deus nos dá, que é a terra da bênção. É aquele ambiente igual ao céu, propício para você tomar posse do seu impossível pela fé, irmãos. Em nome do Senhor Jesus, amém? Marca aí o provérbio, agora nós vamos louvar a Deus, vamos pôr de pé, vamos para Canaã, irmãos. É exatamente isso, amém? Não fica com doutrina de homem, fique com a palavra de Deus em nome do Senhor Jesus. Vamos dar para o Senhor Jesus uma linda salva de palmas, amém? Tchau, 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 tchau. Eu estou caminhando para Canaã, eu tenho uma promessa. Eu tenho uma promessa que o Senhor me fez. Que o Senhor me fez. Eu estou caminhando. Eu estou caminhando para Canaã. Eu tenho uma promessa. Eu tenho uma promessa que o Senhor me fez. Que o Senhor vira para lá e anda. Eu vou para Canaã. Eu vou para Canaã. Eu tenho a promessa. Eu tenho a promessa que Deus me fez, a nova Jerusalém. Eu vou para Canaã. Eu vou para Canaã. Eu tenho a promessa. Eu tenho a promessa que Deus me fez, a nova Jerusalém. Minha visão não está aqui, minha visão não está aqui. O que eu procuro está lá, o que eu procuro está lá. Na nova Jerusalém celestial, nós vamos nos encontrar. Minha visão não está aqui, o que eu procuro está lá. Na nova Jerusalém, na nova Jerusalém celestial, nós vamos nos encontrar. Eu vou para Canaã. Eu tenho a promessa que Deus me fez, a nova Jerusalém. Eu vou para Canaã. Eu vou para Canaã. Eu tenho a promessa que Deus me fez, a nova Jerusalém. Aponta para onde você vai, sai do chão. Eu vou para Canaã. Eu vou para Canaã.
para Canaã, eu vou para Canaã, eu vou para Canaã, eu vou. Eu tenho uma promessa que Deus me fez, a nova Jerusalém. E para o Senhor Jesus uma linda salva de palmas. Oh, glórias a Deus, amém? Nós temos as promessas. Todos os mandamentos com promessas em nome do Senhor Jesus, amém? Mas vem com alertas e ameaças. Entenda isso. O mandamento é para ser cumprido, não é para ficar como uma anedota na sua vida. Deus não colocou nada na Bíblia que não fosse muito útil e necessário para nossas vidas em nome do Senhor Jesus, amém? Pega de novo a sua Bíblia lá em Provérbios, só que agora o capítulo 1. Provérbios, capítulo 1. Estava no capítulo 3. Nós vimos que todos os mandamentos são seguidos de promessas, mas de alertas e de ameaças também. Amém? O versículo 7 diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Exatamente. O temor, o respeito pela palavra de Deus é o princípio da sabedoria. Quer dizer, você sabe de verdade você obedecer a palavra de Deus, irmão. É a coisa mais difícil para um ser humano. Se fosse fácil, todas as igrejas estão com gente lá pulando lá de fora, irmão. Que ninguém, a pessoa não ia viajar, ficar passeando, essas coisas não. Primeiro buscar Deus, as demais coisas Deus acrescentaria. Amém, irmãos? Não que seja errado passear, irmão, mas desde que seja na direção de Deus. Sem Jesus nada podereis fazer, ela espera a direção de Deus. Então, o temor, o respeito pela palavra de Deus é o princípio da sabedoria. Os loucos sem juízo espiritual, mas desprezam o ensinamento da palavra, despreza tudo mesmo o que o Senhor tem preparado para nós, que é aquele que tem o mandamento e cumpre, esse tem promessas e não vai cair no laço do inimigo. Amém? Olha o versículo 8: filho meu, ouve a instrução do teu pai e não deixe a doutrina da tua mãe. Amém, por Deus? Então aqui Deus está dando um alerta aqui para nós cumprirmos a instrução do pai e também a doutrina da mãe. O mandamento do pai e ali o ensinamento da mãe. Agora nós estamos passando para o mundo espiritual. Talvez nosso pai e nossa mãe, espiritualmente, não tem muita coisa para passar de bônus. A palavra deixa bem claro sobre isso. Lá do Gênesis ao Apocalipse, Deus, não ande nos caminhos de vossos pais. Antiga aliança, até quem tinha o Espírito Santo, só Deus na vida, irmão. Só Deus, né? Estamos estudando Davi estava tudo bem, fazendo o que era bom aos olhos do Senhor, daqui a pouco perdeu o juízo, acordou tarde, ficou lá preguiçoso, foi lá, colocou o olho na Batseba, mandou trazer aquela mulher casada, que era a esposa de um soldado dele, engravidou aquela mulher, que não bastasse, queria empurrar a bucha para Urias. Urias voltou para casa, mas não quis nem ter nada com a mulher. Davi perguntou: mas meu amigo, daqui a pouco você vai voltar para a guerra? Não, senhor. O meu general Joabe lá, meus amigos estão todos lá na guerra, como que eu vou para casa comer e beber e dormir com a minha esposa? De maneira nenhuma eu faria isso. Davi ainda o bebedor, tentou fazer ele para casa, ele não foi. Aí Davi deu uma sentença de morte para aquele homem que não fez nada. E olha que ele tinha o Espírito Santo, hein? Era o único na face da terra. Eu fico imaginando como que estava a terra naquele tempo. Se aquele que tinha o Espírito Santo, num dia que ele ficou com preguiça, olha, o abismo chama outro. Ele virou um adúltero, e de adúltero ele virou um homicida. Basta uma distração, uma falta de vigilância para uma pessoa que era boa, uma pessoa que talvez era ótima, virar um demônio, irmão. Virou um monstro.
Tem gente que a gente vê aí e fica surpreso, irmão. Fulano fez isso. Vai dizer que você nunca viu isso. Fez aquilo, toda hora aparece. Que até ontem era o melhor pai, o melhor marido, o melhor patrão. Daqui a pouco virou um demônio, um capeta, irmão. Não dês lugar para o diabo. Sem Jesus nada podereis fazer, irmão. Basta um dia mal, irmão. Basta uma distração. Basta mesmo qualquer coisa mesmo. A cabeça vazia. A cabeça vazia o quê? Oficina de quem? De Satanás. Que vem para roubar, matar e destruir. E faz com que aquela pessoa, talvez ela continuasse daquela jeito, sem cheirar, nem feder em lugar nenhum. Vira um capetão, irmão. Começa por aí, irmãos. Então, trazendo para o espiritual, além de nós honrarmos nossos genitores e aqueles que foram responsáveis pela nossa criação, talvez alguém foi criado por vó, né? Tem muito neto chamando vó de mãe, né? Tem, porque acostumou, já que quem criou mesmo foi a avó. Foi a avó que criou. Glória a Deus, honra a tua avó. Está certíssimo em nome do Senhor Jesus, né? Todos aqueles que foram usados na nossa criação, na nossa educação, honrar mesmo os mais velhos, respeitar os mais velhos, respeitar professores, né? Não é porque o professor hoje está querendo trazer uma ideologia errada para ali para a pessoa, que a pessoa tem que aceitar, mas tem que respeitar. Tem que respeitar. E orar. Se está trazendo, em vez de dar a professora de geografia, da geografia quer dar outra coisa, tem que orar, irmãos, para não se perder. Entendendo aqui, nós temos que honrar o Pai do céu. Temos que receber o mandamento. E o mandamento do Pai do céu tem que estar em concordância com o ensinamento da igreja com que nós congregamos. Da mesma maneira que um casal em concordância, ele vai ter o propósito de dar uma boa educação, uma boa criação para o filho, e vai dar, irmãos, na palavra de Deus, mesmo amor, Espírito, palavra de Deus, a mesma coisa, se o Pai do céu estiver em concordância com a doutrina da igreja aqui na terra. Vai haver uma concordância para que todos se salvem e conheçam a verdade. Temos que ver se aquilo que nós temos aprendido está na palavra de Deus. Jesus acabou de alertar, fica com doutrina de homem. E falando que está na Bíblia, tem gente que jura de pé junto que certas coisas estão na Bíblia. E não está, não está. Não tem problema adorar a imagem. É só uma lembrança do passado. A palavra deixa bem claro. Hoje, sem ser o propósito da pregação de hoje, nós passamos em alguns lugares que falava sobre isso. Para a gente não ter, não fazer, não colocar nada no lugar de Deus, não adorar seres humanos vivos, mortos, lembrança de coisa nenhuma, não existe nada disso representa a Deus, nem que se conseguisse pegar lá uma imagem de Deus que está no céu, ou alguém que esteve aqui na terra, ou alguém que está lá no inferno, irmãos. Para com isso, não se engana não. Provérbios 20, fala sobre bebida, álcool e droga. Todo aquele que errar jamais vai ser sábio. E a pessoa fica aí, não tem problema nenhum, não. Tem todo problema. Todo. Você está contribuindo para destruir o templo do Espírito Santo que não te pertence, que pertence a Deus, que você levará conta a Deus de tudo que fizer com o templo do Espírito Santo. Aqui do lado, continua, vai lá no capítulo 6. Provérbios 6. O versículo 20. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai, e não deixes a lei da tua mãe. Ata-os perpetuamente ao teu coração, e pendura-os ao teu pescoço. Quando caminhares, isso te guiará. Quando te deitar, te guardará. Quando acordares, falará contigo, porque o mandamento é uma lâmpada e a lei uma luz, e as repreensões da correção são caminhos da vida. Amém, irmãos? É um caminho para a vida, irmão. Deus, ele só repreende aquele que ama. Um pai só repreende o filho que ama. Às vezes o filho não compreende
repreende. Pensa que o pai que está repreendendo não ama, é o contrário. O pai que não repreende o filho, esse não ama. A mãe que passa a mão na cabeça do filho não ama. Está criando um monstrinho. Daqui a pouco, ela vai ter que dar um não, e a criança vai fazer ela passar vergonha onde quer que ela esteja. A gente vê algumas pessoas passando vergonha por aí. Mas começou, não tem problema, deixa aí, é brincadeira. Aí a criança vem dar um tapa na cara da mãe, dá um tapa na cara do pai, dá um tapa na cara da avó, dá um chute na canela, e fica por aí. E aí, dentro de casa fica rindo. Ah, eu quero isso, vai lá e dá. Quero aquilo, vai lá e dá. Daqui a pouco muda as coisas e tem alguma coisa que não pode dar dentro do shopping. A criança vai lá ver um brinquedo que custa 815 mil reais. Que se a pessoa se esforçar para dar, a criança vai olhar aqui, joga lá no canto, quebra e já era. Só queria ter. A criança não sabe o que preço que é valor, não sabe. Mas não entende o não também. Aí a pessoa não ensina o caminho que deve andar, vai passar vergonha. Vai passar vergonha. Mas quem ensinar, não vai passar vergonha. Fique com o mandamento do Pai, honra. Verifique mesmo se está em concordância aquilo que você está aprendendo. O pregador só prega, mas quem fala é o Senhor. Mas se o pregador estiver falando alguma coisa fora da palavra de Deus, seja bereano. É hora de acordar e despertar, irmãos. É assim que nós conseguiremos mesmo mudar essa sociedade que está terrível aí fora, irmãos. Um pouquinho mais para frente, capítulo 15. O versículo é o 20. O filho sábio alegrará a seu pai, mas o insensato despreza a sua mãe. Exatamente. Nós sempre vemos que na Bíblia Sagrada não tem coisas, né? Até porque não tem gênero, pai e mãe. E é todo dia. Hoje é dia das mães, mas o dia das mães é para ser todo dia. Tem pai que criou filho, e é pai e mãe. E tem muitas mães que criam seus filhos, é mãe e pai. Então nós temos que entender isso na palavra de Deus, para nós não cairmos no laço. Olha aqui, continuando em nome do Senhor Jesus. O filho sábio alegrará o seu pai, mas o homem insensato despreza a sua mãe. A estultícia é alegria para o que carece de entendimento, mas o sábio anda retamente. Ele anda ali na palavra de Deus, no caminho direito, naquele caminho que o Senhor tem preparado para cada um de nós. E é nele que nós devemos ficar, irmãos. Olha aqui o capítulo de número 23. Amém? O versículo 22. Ouve a teu pai que te gerou, e não desprezes a tua mãe, quando vier a envelhecer. Tem muita gente que faz isso, depois quer jogar no asilo, vai lá, acha que está fazendo muito, irmãos. É o inimigo enganando as pessoas por aí, irmãos. Não podemos cair nessa. Honrar todos os dias. Dia da mãe não é de vez em quando, é todo dia ou é dia nenhum. Temos que crescer na graça de Deus. Aqui, vai no capítulo 20. Capítulo 20, no primeiro versículo, aquele que nós citamos sobre o vinho, né? O vinho escarnecedor, que é toda bebida forte, te tira da presença de Deus, e a bebida forte é alvoroçadora. Todo aquele que neles errar, nunca será sábio. Vai estar contaminando o templo do Espírito Santo. Mas olha o que diz o versículo 20. O que a seu pai ou a sua mãe amaldiçoar, apagar-se-lhe-á a sua lâmpada, e ficará em trevas densas. Honra teu pai e tua mãe. A promessa: serão aumentados os dias na bênção de Deus.
mas as ameaças. Quem não honrar, quem desprezar, quem deixar, quem abandonar. Ah, pastor, mas eles me abandonaram primeiro. Que eles não sabiam o que fazer. Pai, perdoa, não sabe o que faz. Agora me ajuda. Me ajuda de alguma maneira, irmãos, fazer algo. Para não desprezar pai e mãe e não acabar perdido por aí, irmãos. Claro que nós temos que aprender da palavra de Deus. Já citei aqui hoje, já indo para a Santa Ceia, vamos lá para João capítulo 6. João capítulo 6. Não é para qualquer um, mas... Ah, mas minha mãe não vem, meu pai não vem, minha sogra não vem, não conseguiram vir ainda, meus cunhados, minhas cunhadas, meus irmãos, que isso, que aquilo, outro. Crê no Senhor Jesus, mano. Ore a Deus, consagre a Deus, mano. Expulsa o demônio daquela vida, em nome do Senhor Jesus. Vai expulsando, vai pedindo, vai implorando. Vai implorando, porque nós passamos por isso e eles vão ter que passar também. João capítulo 6, o versículo 37. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e o que vinha a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Exatamente, um dia nós viemos. E de maneira nenhuma será lançado fora. Alguns vão vir como nós para fazer a obra de Deus, num domingo de dia de mãe. Nós estamos aqui na igreja, ouvindo a palavra de Deus, buscando a Deus todos os dias que a gente consegue vir. Quarta-feira tem a campanha pela família, colocando a família no esconderijo do Altíssimo e dobrando o joelho para levantar a família em nome do Senhor Jesus. Nós estamos terminando o Salmo 91, mas como o pastor já começou a igreja de joelho e a família em pé, nós vamos estar as duas campanhas juntas, que uma não interfere na outra. Na hora da oração a gente dobra o joelho e vamos terminar o Salmo 91 em nome do Senhor Jesus. Amém, meu Deus? E glórias a Deus. Mas a pessoa está com a família toda lascada e não aparece de quarta-feira na igreja, mano. Está cheio de doença, enfermidade, de alergia, disso, daquilo outro, não aparece na sexta. A pessoa está toda perturbada, tem uma perturbação em casa, tem viciado em casa, não vem apresentar a família também na sexta-feira, que é o dia de cura e de libertação, e domingo é o dia do Senhor, dia dos filhos de Deus, na casa de Deus. Não podemos faltar de jeito nenhum. E cada culto é uma ceia, irmão. Cada culto é uma ceia. Um dia nós viemos, você tem que orar sério para cada um dos seus virem também, irmão. Você veio primeiro com o teu pai, que tua mãe que está viva ainda, seu avô, sua avó, seu sogro, sua sogra. Nós temos a responsabilidade da paternidade espiritual, irmãos. E depois que cresce um pouco, fica bem mais difícil. Nos ensinou o caminho quando era pequeno, mas se nós estamos falando de pai, então eles nunca foram pequenos para nós. Eles já vieram adultos, com todos aqueles vícios, né? Aqueles erros lá do passado, irmãos, de criação, de educação, irmão. Mas nós viemos, eles vão vir também. Olha aqui o versículo 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Exatamente. Não tem jeito. Não é que a pessoa não quer. Talvez você tenha orado pouco, porque é Deus que dá. E se vier até Jesus, não vai ser lançado fora. E o Senhor Jesus está falando aqui que ninguém pode vir a Ele se o Pai não der, irmãos. Então sua oração é: se eu vim, a minha família virá em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Ore, busque pela sua família. Honra teu pai. Se eles não são de Jesus ainda, firmes na palavra, cheios do Espírito Santo, são nossos filhos espirituais. Grande é a nossa responsabilidade em nome do Senhor Jesus. Amém? Agora para a ceia aqui mesmo, pula lá para o versículo 53. Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não bebedes o seu sangue, não tereis vidas em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Quem olha de fora, irmãos, vai pensar que Jesus era meio doido, que mandava comer a carne do filho de alguém, de um homem, e beber do sangue.
ser um canibal e ser um vampiro. Não, irmãos. No versículo 51 ele explica qual que é o que é a carne. Jesus diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, e que eu darei pela vida do mundo. Amém? Então, quem não come do pão e não bebe do cálice, não tem parte com o Senhor. Então, nós devemos comer, participar da ceia. Não participar indignamente. Se você já aceitou Jesus como Salvador, já se batizou, ou pretende se batizar no próximo batismo, você não só pode, como deve participar, irmãos. Está preparado? Não, mas agora não participe por participar, não. Porque se você aceitou Jesus e pretende se batizar no próximo batismo, você não só pode participar da ceia, como você vai entrar no céu, amém, irmãos? Mas esse é o propósito, você buscar o reino de Deus, sua justiça em primeiro lugar. Mas não podemos participar indignamente, pois seria para a nossa própria condenação. Por isso precisamos: examine-se cada pessoa a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, e tenha vida em vós mesmos, em nome do Senhor Jesus, amém? Porque aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não dando o devido valor ao corpo e ao sangue de Jesus Cristo. Amém? Vamos orar a Deus? Agora aquela oração personalíssima. Agora é você e Deus. Esquece tudo. Em espírito e verdade você se esvazia, confessa seu pecado, pede força para Deus se você tiver que falar com alguém para pedir perdão. Perdoa para ser perdoado em nome do Senhor Jesus. Vamos pôr de pé? Isso. Feche seus olhos e fala com Deus em nome do Senhor Jesus. Meu Deus e amado Pai, em nome do Senhor Jesus, cada um aqui apresentando a tua vida diante de ti, meu Pai. Quem poderá conhecer os próprios erros? Expurga-nos até aqueles que nos são ocultos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Oh, Pai amado, envolva-nos na Tua presença, no Teu amor, Pai. Ah, Senhor Jesus, tira, meu Pai, tudo que não provém de Ti. Acrescenta aquilo que está faltando, meu Pai. Mostra onde nós temos errado, onde nós temos sido fracos, meu Pai. Onde nós não temos conseguido praticar, amadurecer o fruto. Nós deixamos a obra da carne verdadeiramente apodrecer na nossa vida, Pai. Em nome do Senhor Jesus, visita com o Teu fogo, Pai. O fogo do Teu Santo Espírito, Pai. A Tua vassoura de fogo que queima tudo que não presta nas nossas vidas, Pai. Enche-nos do Teu poder, da Tua misericórdia, em nome do Senhor Jesus, até transbordarmos diante da Tua presença, para que nós diminuamos, para que tudo que não provém de Ti saia das nossas vidas, e nós possamos mesmo verdadeiramente participar da ceia dignamente, em nome do Senhor Jesus. Senhor Jesus, visita com renovo, enche com o Teu poder, com a Tua unção, com o Teu fogo, em nome do Senhor Jesus, porque diante de Deus não há nada oculto que não venha a ser revelado, não dá para esconder nada de Deus, então nem tenta, minha irmã, em nome do Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus, Tu é a glória e o poder, Pai, em nome do Senhor Jesus, ajuda-nos, meu Pai, a deixar os maus caminhos e seguir o Seu bom caminho para a eternidade, meu Pai, até o fim, para a Tua glória, Senhor Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Oh, agora com seus olhos bem abertos, olha aqui na minha mão, levanta a sua mão direita e confessa comigo: meu Deus, eu me arrependo de todos os pecados e atos falhos que eu tenho cometido, conscientes e inconscientemente, por atos, por palavras, por pensamentos, por intenções e até maldades do meu coração. Ajuda-me, Senhor Jesus, a não cair mais em tentações e a perdoar a todos os que têm me ofendido. Eu nego a eficácia do diabo e dos mensageiros do diabo na minha vida. Eu renovo meus votos. Eu recebo o Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador da minha vida para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Amém. Irmãos, todo aquele que orou com fé não só pode, como deve participar da ceia em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode passar a ceia para os irmãos em nome do Senhor Jesus. Isso. Graças a Deus.
nos convida a cear com celestial maná, com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto sua alma saciar. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou. Poucos pães multiplicou. Água em vinho. Transformou. Vem faminto a Jesus. Vem faminto a Jesus. Vem cear. Eis discípulos a voltar. Eis discípulos a voltar. Sem os peixes apanhar. Mas Jesus os manda outra vez partir. Não desista de ninguém. Jesus manda outra vez partir. Ao tornar a praia então. Vem no fogo. Peixe e pão. Jesus que os convida. A ceia vir. A ceia vir. Vem cear. O mestre chama. Vem cear. O mestre chama. Vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou. Água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus. Vem faminto a Jesus. Vem cear. Porque na noite que o Senhor Jesus Cristo ele foi traído, ele tomou pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei. Este é o meu corpo que será partido por vós. Fazei isso todas as vezes que ceardes em memória de mim. Pai, esse pão consagrado não é mais o pão, mas é o corpo de Cristo, martirizado de dores, mas pela tua palavra que recebemos, nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E agora, Pai, com toda a honra e com toda a responsabilidade, nós estamos com o corpo de Cristo nas nossas mãos e participamos, assumindo todas as bênçãos da nova aliança em Cristo Jesus, para a glória do Pai. Pode comer do corpo de Cristo. Aleluia. Oh Senhor Jesus, pela tua palavra que somos santificados, Pai. Somos templo do teu Santo Espírito, não somos templo para o pecado, Pai. Então não somos templo para a enfermidade. O teu corpo, meu Pai, que é o pão, foi martirizado de dores. Em cada chaga ferida foi depositada a dor, a doença, a enfermidade, a comorbidade, Pai. Todas as maldades, meu Pai. Tudo que não presta, Pai. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre o Senhor Jesus Cristo. E pelas suas feridas nós fomos sarados. Receba a saúde do seu corpo. Receba a bênção do seu corpo. Receba a força e o poder de Jesus Cristo no seu corpo nessa hora. Que não é tempo para o pecado, então não é tempo para a enfermidade. Em nome do Senhor Jesus nós abençoamos corpo, alma, espírito, mente e coração. Onde Jesus Cristo entra, o mal tem que sair em nome do Senhor Jesus. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Jesus tomou o cálice e tendo dado graças, diz: tomai e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós. Fazei isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. Pai, olha que honra e que responsabilidade. Esse cálice não é o suco da uva, mas é o sangue de Cristo, o bem mais precioso que já caiu sobre a terra. No passado era usado o sangue dos animais para cobrir o pecado do povo de Deus, até pecarem de novo. O sangue de Jesus Cristo não cobre o pecado de ninguém, mas o sangue de Cristo, do Cordeiro de Deus, veio para tirar o pecado do mundo. Nós só vencemos pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Pode participar do cálice, Senhor. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Lemama xere me canta, dura minha.
Visita-nos com renovo, Pai. Senhor Jesus, somos morada eterna sua, Pai. Senhor Jesus, somos o templo, somos mesmo a morada de Deus, somos o esconderijo do Altíssimo, em nome do Senhor Jesus, Pai. Recebemos a tua força, o teu poder, recebemos o teu corpo e do teu sangue, meu Pai. O mal não pode ficar, o mal tem que sair. Da mesma maneira que um dia o Senhor nos trouxe, o Senhor vai trazer cada querido e cada familiar, Pai. Nós abençoamos, meu Pai, cada um, e aqueles que nós abençoamos estão abençoados. Aí fora hoje celebra o dia das mães, todos os dias são os dias das mães, Pai. Nós abençoamos todas as mães, as vós, tias, abençoamos as professoras, todas aquelas, meu Pai, que trabalham com crianças, meu Pai, que o Senhor lhes dê sabedoria, Pai, que o Senhor tire toda a iniquidade, toda a maldade, meu Pai, toda a doutrina humana, ensinamento humano que quer verdadeiramente tirar a infância das crianças, está ensinando o que não deve para elas, está tirando toda a inocência delas, em nome do Senhor Jesus. Eu paraliso essa ação do inferno na vida de cada uma dessas pessoas, em nome do Senhor Jesus, Pai. E nesse momento eu também uno a minha fé, a fé do seu povo, para abençoar aqueles casais casados, meu Pai, que pretendem ter filho primeiro, ou não é o primeiro, mas querem ter mais filhos, mas tem algum impedimento do maligno. Somos templo do Espírito Santo, então não somos templo do pecado nem para a enfermidade. É uma enfermidade, é esse impedimento mesmo, tanto na mulher como no homem mesmo, casado, aquele casal casado que não pode ter filhos. Em nome do Senhor Jesus, eu te amarro uma língua. Os filhos são herança da parte do Senhor. Você não pode mais ficar nesse casal, em nome do Senhor Jesus. Eu te repreendo, mano, toda perdição. Em nome do Senhor Jesus, a nossa concordância agora aqui na terra será concordada lá no céu. Deus quer que todos se salvem, conheçam a verdade. Nós clamamos pela salvação, em nome do Senhor Jesus, de cada um dos nossos queridos familiares, cada um que tem alguma necessidade física, espiritual, mental, Pai. Que o Senhor os visite, os alcance, que o Senhor mande servos para plantar, outros para regar, e que o Senhor Jesus, Ele dê um crescimento na vida deles, de fé em fé, de glória em glória, Pai. Remova todas as cascas no olho, toda a religiosidade, toda a doutrina humana, todo engano das trevas, tudo aquilo que está levando, na verdade, essa pessoa achando que é mais santo que os outros para a perdição eterna. Em nome do Senhor Jesus, aleluia, 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 aleluia. Isso, sejam cheios do Espírito Santo de Deus. É hoje, mano. É hoje. Quanto tempo que não fala na língua dos anjos, seja renovado nessa hora. Você que ainda não foi batizado, você recebeu Jesus, você recebeu a força do teu poder, você creu mesmo que você estava arrependido, que você perdoou e foi perdoado, você abriu seu coração, você recebeu Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, e ainda participou da ceia do Senhor, do corpo e do sangue do Senhor. Seja batizado no Espírito Santo e com fogo nessa hora. Dá glória a Deus, igreja. Diz aleluia, 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 aleluia. Isso, não fala mais na língua portuguesa, não fala mais na língua natural, não fala mais na língua nata sua, mas fala na língua dos anjos. Deixa Deus falar através de você na língua estranha, na língua dos anjos. Seja renovado nessa hora. Dá variedade de línguas para eles, Senhor Jesus. Dá variedade de línguas para eles. Dá a palavra da profecia, o dom da profecia, dá o dom da fé, a palavra do conhecimento. Vai dando os dons de operar maravilhas, os dons de curar, a interpretação dessas línguas, o discernimento de espírito para dar o fruto, Pai. O amor, a paz, a alegria, a bondade, a benignidade, a longanimidade, a mansidão, o domínio próprio para eles, Senhor Jesus. Isso, frutifica, amadurece cada um, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, para que nós sejamos a luz no meio das trevas, para que nós sejamos o sal da terra. Aleluia, aleluia. Entra na liberdade dos filhos de Deus. Onde há o Espírito Santo de Deus, vai a liberdade. Os filhos de Deus são dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia, 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 aleluia. Sim, eu
ama a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Amém? Glórias a Deus. Nosso tempo aqui é diminuto em nome do Senhor Jesus. Acabamos até passando um pouquinho do horário, mas glórias a Deus em nome do Senhor Jesus. É Santa Ceia, às vezes acontece em nome do Senhor Jesus. Mas você que tem sede de Deus, que quer buscar a Deus, amanhã nós vamos ter uma vigília especial. Hoje é dia 8 de maio de 2022. Talvez você assista outro dia para você não chegar lá em hora errada. Amanhã, dia 9 de maio, às 22 horas até às 5 da manhã, nós teremos uma grande vigília lá na nossa sede, Avenida São João 791. É um propósito muito especial, irmãos. Talvez você trabalhe, não consiga ir, mas faz um esforço. Se de alguma maneira você possa ir, talvez faz tempo que você está querendo uma vigília de noite inteira, irmãos. Vai ser dirigida por nosso líder, o pastor Jaime de Amorim Campos, com todos lá os ministros do Evangelho vão estar lá em nome do Senhor Jesus, os ministros de louvor. Vai ser aquela bênção, vai ser o fogo de Deus aqui na terra em nome do Senhor Jesus. Se você puder comparecer, vai ser bênção em nome do Senhor Jesus. Lembra aí, não vai outro dia não, hein? Talvez você está assistindo esse culto outro dia. Amanhã, dia 9 de maio, segunda-feira, às 22 horas até às 5 horas da manhã. Você é meu convidado especial em nome do Senhor Jesus. Tenha uma ótima semana, fique na graça e na paz de Deus. Nós estamos encerrando essa transmissão, mas o vídeo vai ficar disponível. Então você pode continuar compartilhando, que tenho certeza que vai ser bênção na vida de alguém. Se você aprendeu, mudou alguma coisa na sua vida, pode mudar alguma coisa na vida de alguém que você nem imagina, pela sua fé de compartilhar em nome do Senhor Jesus, e para ele uma linda salva de palmas. Amém?